Recebi uma informação agora, que é a seguinte. Não é surpresa que desde dezembro o Grêmio está tentando contratar o atacante sueco com nacionalidade brasileira, Niklas Eliasson, do AEK da Grécia. Pois a informação que eu acabo de receber é que no jogo de ontem, do AEK contra o Atenas Catlea, o Eliasson, pelo terceiro jogo consecutivo, pediu para não ser relacionado, deixando claro que quer sair do AEK e que quer aceitar a proposta do Grêmio. Entre Grêmio, é o mesmo caso do Cuejar, entre Grêmio e Eliasson já está tudo acertado, mesmo que ele tenha também uma proposta do Santos. De novo, o Santos na vira do Grêmio. E que pela primeira vez, depois do terceiro jogo consecutivo que ele pede para ficar fora, que o dono do clube está considerando a possibilidade de aceitar a proposta. A proposta do Grêmio é aquela, um empréstimo na casa de 800 mil euros, com obrigação de compra se ele atingir metas esportivas, que é número de partidas disputadas, de mais 3 milhões e 500 mil euros. Vamos ver como é que essa novela vai terminar. Mas, repito, o Eliasson pediu novamente para ficar fora do jogo do AEK. Você sabe o que inspira o Grêmio na busca pelo Eliasson, né? Braithwaite. Que, embora não seja brasileiro, não fale português, diferente da situação deste sueco, que tem naturalidade para falar português, canta samba e tudo mais, mas o do teu ramo? Sabe, o samba da Viradouro desse ano é maravilhoso e tudo, mas deu certo o Braithwaite, que não era um jogador em quem você votava todas as fichas, tipo, essa aposta vai dar certo, eu aposto que sim, porque ele tinha fracassado no Barcelona, ele estava bem na segunda divisão espanhola, mas o Braithwaite deu certo. Então isso inspira o Grêmio para um outro jogador que não é, César, aquele cara com quem você sonharia num fim de semana para a sua camisa 9. Porque é um jogador que está, de alguma maneira, escondido no mercado grego. Só que eu quero trazer um exemplo de um multimilionário, de orçamento bilionário, que decidiu trazer um jogador que é titular de um clube grande do Azerbaijão. Esse clube grande chama Flamengo, que perdeu o Gabigol e que está trazendo o Juninho. Mas o Juninho tem 18 anos, é uma promessa. Não, ele tem 28 anos. E ele é titular do Karabag. Sabe onde é que jogou? E está vindo para cá por 5 milhões de euros. Sabe onde é que o Juninho jogou alguns anos atrás? O Juninho que o Flamengo está trazendo. Esse aí? Ele jogou no Brasil de Pelotas, fez 28 partidas no Brasil de Pelotas, fez 2 gols. Tá vendo? O que é o futebol, né? Ontem eu saí dali e um amigo meu de Pelotas me ligou a sair do bate-bola, que a gente falou sobre isso. Ele me ligou e eu ainda disse, não é verdade, ele me mandou a ficha. Mas a ideia dessa contratação, é preciso dizer, o Grêmio, e eu acho que é o Eliasson, você está falando, não é do Juninho. Sim, do Eliasson. Para mim, a grande discussão do Grêmio hoje, o Grêmio tem uma demanda reprimida sobre convicções. O Grêmio, durante alguns anos, não conseguiu decidir pela sua própria vontade. A força de liderança do Renato é que decidia por essa convicção do Grêmio. Mas isso é uma decisão que é tomada pelos dirigentes do Grêmio. O Renato não fazia isso à revelia, eu sei, mas o fato é que existe isso. O Eliasson não foi citado pela primeira vez agora. O Gabarro já tinha trazido essa informação em outro momento. Sim, o jogador vinha sendo monitorado. Antes do Pavon, né? Ele já vinha nas discussões das janelas do Grêmio. Então, quando tu tem isso, hoje, por exemplo, eu vejo um Grêmio, e eu acho muito curioso que a gente escuta isso, eu vejo um Grêmio conceitual. Conceitual. O que é o conceito? Existe uma convicção sobre uma espécie de linha, como é que ele chama? Espinha dorsal de um time experiente. Aí, visto isso, jogadores comprometidos, com uma leitura comprometida, maior utilização de jovens, né? Porque o Grêmio perdeu 12 atletas e vai repor 5, 6 talvez. Então o Grêmio hoje está muito conceitual. Se isso vai dar certo ou não é um segundo passo, porque futebol a bola tem que entrar, tu tem que jogar e tem que ganhar, tem que perder, é aquilo. Até chegar nesse ponto a gente está vivendo, mas agora eu vejo muito esse conceito, a luta pela convicção em razão da demanda reprimida. Sim. Então tem assim, os profissionais do Grêmio... Você acha isso bom? Sim, isso bom? É que eu acho que nós vamos sofrer um pouco ainda. O Grêmio vai sofrer, porque
Comissão técnica permanente. Então tu foi lá, tu demitiu todo mundo, demitiu 2 preparadores de goleiros, demitiu 2 preparadores físicos. Aí tu contratou o Rogerinho, que era uma convicção do Grêmio. Tu foi lá e buscou um profissional que era da base do Grêmio, tava lá no Vasco, botou, tu criou com DNA profissionais que eram, aquilo tava latente no coração do Grêmio, porque era o Renato que indicava os profissionais da comissão técnica. Então aquilo estava muito forte, demanda reprimida de convicção. Aí vem uma comissão técnica disruptiva que traz estrangeiros, que não é cultura do Grêmio. Não é cultura do Grêmio. Então tu tem isso também. Então isso está se refletindo também nas posições dos jogadores. Jogadores que talvez em outro momento o Grêmio teve a oportunidade de comprar, como o Eliasson, e não pôde comprar porque talvez o Renato, não quero mais um aqui. Mas César, na última janela já foi como é que eu posso falar? Acho que foi a menor janela da história do Renato do Grêmio. Eu concordo contigo. E eu concordo. Não pode ser isso, porque o Renato passou 3 vezes como treinador do Grêmio. Enfim, da passagem mais recente do Grêmio, foi a menor janela da história do Renato, digamos assim. Concordo. Porque aparentemente foram profissionais de estudos de atletas, né? Que buscaram Aravena, Arezzo, Braithwaite e faltou um cara. Monsalve. E Monsalve, né? Todos eles, na minha opinião, titulares do Grêmio. O Arezzo talvez não. Né? Enfim, tem que achar um outro esquema para ele poder jogar. Qual que talvez não? O Arezzo. Pois é, mas o César ontem no bate-bola, e eu concordo com ele, Potter, até pela saída do Renato especialmente, é possível que o Arezzo nunca tenha tido tanta possibilidade de ser titular como nesse início de janeiro. E mais do que isso, Diego Costa saiu também. Não, que ele vai jogar alguns minutos. O Renato pegava a maior virtude que ele tem como treinador, que é essa capacidade incrível de leitura de ambiente, de gestão de pessoas que ele tem. Isso aí, tem treinadores gigantes no mundo que não tem o que o Renato tem. E isso não somos nós que falamos, somos atletas que trabalham lá com o Renato. Jogam por ele, jogam por tudo, colocam a vida pelo Renato. O Renato botou muito nisso de recuperação de jogadores, né? Todos aqueles 600, 700 milhões que o Grêmio ganhou, o Renato apostou muito em recuperação de Thiago Neves, Diego Costa, e a gente vai em outros aí, né, que falharam por diversas formas. Uns por vagabundagem, outros porque não tinha mais corpo, outros porque tiveram lesões e azar, outros porque o outro cara lá acabou jogando mais que eles e pegou a titularidade para eles. O Grêmio apostou muito nisso, nesse poder de recuperação do Renato, que não vinha dando muito certo. Essa penúltima janela do Grêmio, não. Aí teve estudo. Foram pro mercado onde é mais barato de comprar e trouxeram 4 jogadores bons. Alguns deles aí primordiais porque não ter caído, né? Diga-se passagem. Sim. Enfim, então acho, César, que isso já tá rolando de alguma maneira, assim, sabe? Não, eu acho. Essa catada de um sueco lá na Grécia, né? Que mais aí o Grêmio teve de estudo aí, Gabardo, me ajuda? O João Lucas é um achado pelo preço que veio. A amostragem que tinha junto ao Juventude, a chance de o Santos reaproveitá-lo, porque o lateral direito do Santos não é uma sumidade, e o Grêmio consegue trazer o João Lucas para ele, Grêmio, é uma contratação que impressiona. Mas o Grêmio tem negociações em andamento com o zagueiro e lateral esquerdo, que ainda vamos saber quem são, né? E esses jogadores certamente serão contratados. Vamos ver o nível de jogadores que estará chegando aqui no Grêmio.